Paraguai. Muitas vezes reduzido à imagem de um paraíso das compras, um centro de pechinchas, tipo um Paraguai da 25 de março, é, na verdade, uma nação sem litoral, com uma história rica e uma cultura vibrante, tão diversa quanto o nosso próprio Brasil. Para além da muvuca das feiras e dos shoppings lotados de Ciudad del Este, o Paraguai guarda belezas naturais de tirar o fôlego, tão impressionantes quanto as cataratas do Iguaçu, e uma história cativante, cheia de causos como a nossa. Para realmente entender o Paraguai, precisamos ir além das compras e mergulhar nas suas cidades e no interior, desde a vibrante Assunção até as tranquilas vilas rurais, apreciando a cultura, conhecendo o povo acolhedor e se encantando com as paisagens. Esse vídeo tem como objetivo revelar a verdadeira essência do Paraguai, indo além daquela ideia de que é só um lugar para fazer compras baratas. Vamos explorar a cultura vibrante, a hospitalidade do povo e as maravilhas naturais, desde o agito de Ciudad del Este, uma cidade que lembra um pouco São Paulo, até a tranquilidade dos rios que cortam o país como o Rio Paraná, tão importante pra gente. Vamos mergulhar na história, nos desafios e nos segredos escondidos do Paraguai, lugares incríveis que nem todo mundo conhece, revelando uma nação de resiliência, beleza e muita riqueza cultural. Ciudad del Este, uma cidade de comércio e cultura, vai muito além de um grande shopping a céu aberto. Para além dos movimentados centros comerciais, os bairros residenciais e os parques oferecem um vislumbre do cotidiano paraguaio, tão cheio de vida quanto um churrasco de domingo. A verdadeira essência de Ciudad del Este reside na sua gente, na sua resiliência e em um patrimônio cultural tão rico e vibrante quanto o de Assunção, uma cidade que pulsa com a mesma energia contagiante. A história de Ciudad del Este se entrelaça com as culturas indígenas e as ambições coloniais. Fundada em 1959, seu crescimento foi impulsionado por sua localização estratégica e o status de Zona Franca. A arquitetura e a tapeçaria cultural da cidade refletem seu passado complexo e seu espírito em constante evolução. A economia informal de Ciudad del Este, impulsionada pelo comércio transfronteiriço, impacta muitas vidas, bem parecido com o que acontece em cidades brasileiras na fronteira. Para alguns, é uma necessidade, uma tábua de salvação, um jeitinho brasileiro em um cenário econômico desafiador, como o que vemos em muitas regiões do Brasil, especialmente nas periferias das grandes cidades. Essa economia informal molda o tecido social da cidade e estende seu impacto regionalmente, como acontece, por exemplo, na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. O fascínio da economia informal muitas vezes mascara uma realidade mais sombria de exploração e precariedade. Indivíduos vulneráveis, movidos pelo desespero, sofrem o impacto das atividades ilegais. Abordar essa questão requer oportunidades econômicas e redes de apoio social para os mais vulneráveis, como acontece em outras realidades latino-americanas, a exemplo de programas como o Bolsa Família no Brasil. A economia informal do Paraguai não afeta só o país. Brasil e Argentina, nossos vizinhos, também sentem o impacto, e isso acaba desafiando a estabilidade de toda a região. É como um efeito dominó, sabe? A fragilidade das fronteiras, infelizmente, é um prato cheio para grupos criminosos transnacionais que se aproveitam da situação. E o que acontece? Corrupção rolando solta, e a governança, que já não anda lá essas coisas, fica ainda mais enfraquecida. Parece a história do Brasil, né? Para dar um jeito nisso, a gente precisa trabalhar junto.
um esforço coordenado entre os países, com foco em segurança reforçada e desenvolvimento econômico de verdade. Só assim a gente consegue garantir a prosperidade da região inteira. Imagina que legal ver nossas cidades fronteiriças bombando, cheias de vida e com a economia a todo vapor. As ruas de Ciudad del Este escondem um lado sombrio, onde a pobreza leva muitas mulheres à prostituição, lembrando a dura realidade de tantas brasileiras que enfrentam o mesmo problema. A falta de oportunidades e normas sociais arraigadas perpetuam a desigualdade de gênero, forçando escolhas difíceis, semelhante ao que vemos em algumas comunidades no Brasil. Para combater essa situação, é preciso investir em educação, qualificação profissional e geração de oportunidades econômicas para as mulheres, assim como acontece em outros lugares do mundo, buscando inspiração em programas como o Mulheres 1000, aqui no Brasil. O comércio sexual, em Ciudad del Este, está intrinsecamente ligado a redes transnacionais de tráfico de pessoas. A fiscalização frágil e as fronteiras permeáveis criam um cenário perfeito para a exploração. Para combater esse problema, é preciso um esforço conjunto e abrangente, que inclua apoio às vítimas. Para realmente entender o Paraguai, é preciso ir além das cidades fronteiriças movimentadas, tipo Ciudad del Este, e mergulhar no coração de suas diversas paisagens e nos ritmos da vida cotidiana. O Paraguai é um país de contrastes impressionantes, onde a energia de seus centros urbanos, como Assunção, dá lugar à tranquilidade de suas paisagens rurais, e onde tradições antigas, como a dança da garrafa, coexistem com aspirações modernas. Essa mistura do antigo e do novo, do urbano e do rural, cria uma tapeçaria cativante que define a experiência paraguaia. Em Assunção, a arquitetura da era colonial, como o Panteão Nacional dos Heróis, permanece como um testemunho da rica história do país, enquanto modernos arranha-céus, como o World Trade Center Asunción, se elevam acima da paisagem urbana, refletindo suas aspirações econômicas. As ruas vibram com a atividade, uma mistura de vendedores ambulantes oferecendo chipas, empresários apressados e famílias desfrutando de um tereré à beira do rio. O ar é preenchido com o aroma de café fresco e os sons de músicos de rua tocando polcas paraguaias, criando uma experiência sensorial vibrante que captura a essência da vida urbana no Paraguai. No entanto, logo além da periferia da cidade, em lugares como Areguá, um ritmo de vida diferente prevalece. Colinas onduladas dão lugar a vastas fazendas de gado, onde gaúchos a cavalo ainda percorrem o campo, com seu modo de vida aparentemente intocado pela passagem do tempo. Pequenas vilas, como Tobati, pontilham a paisagem, com seus habitantes envolvidos em atividades agrícolas, como o cultivo de mandioca e cana-de-açúcar, que sustentaram gerações. O ar é fresco e limpo, preenchido com os sons da natureza, como o canto dos pássaros, e o ritmo suave da vida rural. Essa justaposição do urbano e do rural, do tradicional e do moderno, é uma característica marcante do Paraguai. É um país onde se pode experimentar a energia de uma cidade movimentada, como Encarnação durante o Carnaval, e a tranquilidade do campo em uma única jornada, onde costumes antigos, como a preparação da chipa guaçu, são transmitidos através de gerações, enquanto se abraçam as oportunidades de um mundo globalizado. Apesar dos perrengues econômicos e das complexidades sociais que o Paraguai enfrenta, uma constante permanece: a garra e o espírito de seu povo. Os paraguaios são conhecidos por sua calorosa hospitalidade e forte senso de comunidade, valores firmemente enraizados em sua história e herança cultural. Uma verdadeira ação entre amigos, sabe? Seja nos mercados movimentados de Ciudad del Este, pechinchando um bom preço, ou cuidando de suas plantações no interior, com a mesma garra de um jogador de futebol em uma final de Libertadores, os paraguaios encaram os desafios da vida com determinação e fé no poder da união. A família é o alicerce da sociedade paraguaia,
oferecendo apoio nos momentos de aperto, como um abraço apertado da avó. Os vizinhos são como uma extensão da família, sempre dispostos a dar uma mãozinha, seja compartilhando um delicioso chipa ou ajudando em alguma tarefa. É a famosa boa vizinhança. As festas e comemorações, com muita música, dança e comidas típicas, como a polenta e o churrasco, são momentos de confraternização e celebração da cultura paraguaia, fortalecendo os laços da comunidade. Esse espírito comunitário vai além das relações pessoais, se refletindo em uma forte tradição de voluntariado e engajamento cívico, um verdadeiro mutirão para o bem comum. ONGs locais, muitas vezes lideradas por pessoas dedicadas, trabalham incansavelmente para resolver problemas sociais, oferecer educação e melhorar a vida da comunidade, mesmo com recursos limitados, mostrando a força do trabalho em equipe. Seja limpando um bairro, organizando uma vaquinha para a escola, ou simplesmente ajudando quem precisa, os paraguaios demonstram um compromisso genuíno com sua comunidade e com a força da união. Essa garra, esse senso de comunidade e responsabilidade compartilhada é o que torna o Paraguai um país tão cativante e inspirador. É a prova de que, mesmo com dificuldades, o espírito humano, fortalecido por laços sociais e um objetivo em comum, pode superar qualquer obstáculo e construir um futuro melhor para todos, como uma grande família. Além das cidades vibrantes e das complexidades de seu tecido social, o Paraguai revela seu verdadeiro esplendor em suas maravilhas naturais de tirar o fôlego. Uma nação sem litoral abençoada com a abundância de rios, cachoeiras e paisagens verdejantes, o Paraguai oferece um santuário para os amantes da natureza e um testemunho da beleza crua da América do Sul. O imponente Rio Paraná, uma linha vital que corre pelo coração do país, oferece um vislumbre do poder e da majestade da natureza. Suas águas, repletas de vida, refletem o céu numa miríade de tons, enquanto suas margens fervilham de vegetação exuberante, proporcionando um refúgio para uma flora e fauna diversificadas. O Paraná, mais do que uma característica geográfica, é uma fonte de vida, um meio de transporte e uma presença constante na vida daqueles que habitam suas margens, como as comunidades ribeirinhas que dependem do rio para sua subsistência. O rugido das cataratas do Iguaçu, uma sinfonia da força da natureza, ecoa pela floresta tropical, cativando todos que testemunham esse espetáculo inspirador, como se estivessem diante de uma orquestra tocando uma obra-prima. Embora compartilhadas com os países vizinhos, Brasil e Argentina, as cataratas ocupam um lugar especial no coração dos paraguaios, um símbolo de seu patrimônio natural e uma fonte de orgulho nacional, comparável ao que o Cristo Redentor representa para os brasileiros. Aventurando-se além dos caminhos tradicionais, você descobre joias escondidas, como as cachoeiras de Salto Cristal ou Salto Suíço, que revelam a verdadeira diversidade das paisagens naturais do Paraguai, tão impressionantes quanto as paisagens da Chapada Diamantina. A região do Chaco, uma vasta extensão de pastagens, pântanos e florestas, oferece um vislumbre de um mundo intocado pela civilização moderna, como um pedaço do Pantanal brasileiro em terras paraguaias. Aqui, as onças pintadas vagam livremente. Sua presença, um lembrete do delicado equilíbrio da natureza, enquanto o canto de pássaros exóticos, como a arara azul, preenche o ar, criando uma sinfonia da vida que ressoa através dos séculos. Para aqueles que buscam tranquilidade e comunhão com a natureza, o Pantanal paraguaio, uma extensão do bioma brasileiro, oferece uma experiência incomparável, como um refúgio em meio à natureza intocada. Suas pastagens alagadas, um paraíso para uma incrível variedade de pássaros, como o tuiuiu, transformam-se em um caleidoscópio de cores durante a estação chuvosa. Enquanto jacarés espreitam sob a superfície, sua presença um lembrete da beleza crua e do espírito indomável deste ecossistema único, como se fosse um cenário de documentário da National Geographic. As maravilhas do Paraguai vão além de suas paisagens de tirar o fôlego.
abrangendo uma rica tapeçaria histórica, tecida pelos vestígios de civilizações antigas e as maravilhas arquitetônicas de eras passadas. As missões jesuíticas, espalhadas por todo o país, se erguem como guardiãs silenciosas do passado, suas pedras desgastadas, sussurrando histórias de um passado complexo e muitas vezes turbulento. Essas missões, outrora centros vibrantes de religião, educação e cultura indígena, testemunham o encontro do colonialismo europeu com o povo guarani. Sua grandeza arquitetônica, uma fusão de design europeu e artesanato indígena, reflete um período único na história paraguaia, um período de intercâmbio cultural e, infelizmente, também de opressão. As ruínas dessas missões, agora reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, servem como um lembrete pungente do legado duradouro do passado e da importância da preservação do patrimônio cultural para as gerações futuras. O legado do passado indígena do Paraguai vai além das missões jesuíticas, sendo evidente nos inúmeros sítios arqueológicos espalhados por todo o território nacional. Esses sítios, muitas vezes escondidos sob camadas de terra e tempo, oferecem um vislumbre da vida das pessoas que habitaram esta terra muito antes da chegada dos europeus. Fragmentos de cerâmica antiga, restos de moradias e objetos cerimoniais sussurram histórias de uma cultura vibrante e sofisticada, sendo sua presença um testemunho da força e perseverança do povo paraguaio. A usina hidrelétrica de Itaipu, uma maravilha da engenharia moderna, um verdadeiro orgulho nacional, contrasta fortemente com as ruínas antigas, mas também conta uma história de engenhosidade humana e do delicado equilíbrio entre progresso e preservação. Essa colossal barragem hidrelétrica, um testemunho da cooperação internacional, principalmente entre Brasil e Paraguai, é motivo de grande orgulho nacional, aproveitando o poder do Rio Paraná, fornecendo ao Paraguai grande parte de suas necessidades energéticas. No entanto, sua construção teve um preço, submergindo sítios históricos e impactando o ecossistema da região. Itaipu serve como um lembrete de que o progresso deve ser buscado com responsabilidade, levando em consideração seu impacto no patrimônio natural e cultural de uma nação. O Paraguai, um país sem litoral no coração da América do Sul, muitas vezes acaba resumido a narrativas simplistas, sua imagem moldada por estereótipos e ofuscada por seus vizinhos mais famosos, tipo um hermano menor que ninguém lembra o nome. Os mercados fervilhantes de Ciudad del Este, cheios de gente como uma feira livre em dia de sábado, mostram apenas um pedacinho de um país cheio de contrastes, nuances e uma beleza que te prende, mas que muita gente não conhece. Da agitação dos centros urbanos, à calmaria do interior, igualzinho à diferença entre São Paulo e uma cidadezinha do interior, o Paraguai é um mix de experiências que não cabem em rótulos. Para sacar qual é a do Paraguai de verdade, tem que ir além do que se vê por cima, se jogar no meio das cidades, se embrenhar no interiorzão e sentir o calor humano do povo. Aí sim você vai entender a beleza que encanta, a força que resiste ao tempo e as histórias que ninguém te contou, que fazem do Paraguai um lugar que merece ser conhecido e admirado.